Boa noite, chega junto, compartilha o link, se acomoda e vamos começar hoje uma noite especial. Observe aí, por favor, compartilha conosco as suas impressões, se está tudo certinho, se você nos escuta bem, se o áudio está tranquilo. E é isso aí, Esdras. Pois é, Helene, muito obrigado pela tua apresentação e principalmente por termos aqui o pastor Alderi Matos, nosso convidado especial para essa noite, importantíssimo para a Faculdade Teológica. Pastor Alderi Matos, a sua presença. Nos alegramos muito. Seja bem-vindo. Esta é a palavra de um abraço fraterno ao pastor Alderi e a todos aqueles que estão nos assistindo. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, pastor. Pastor é uma Alderi, alegria estar com vocês. Pastor Alderi é pastor, reverendo, ele vai se apresentar, e enquanto você está chegando, enquanto você está se acomodando, nós queremos dizer que é uma honra estarmos aqui. Olha, nós estamos aqui sendo conectados, embora cada um esteja aí no seu canto, no seu quarto, na sua residência, cada um em um estado, em uma região, e isso é uma bênção, podermos estar usando essa ferramenta de compartilhamento, que não há barreiras geográficas e territoriais quando você está no mundo virtual. Então, é um congresso online, gratuito, chega junto, compartilha o nosso link, já dá aquele joinha para dar aquela moral aí para o pastor Alderi Matos, né? Se inscreve no canal. E vou te perguntar uma coisa, tá tudo bem? Tá ouvindo bem? O áudio tá tranquilo? Você pode estar interagindo no chat, fazendo perguntas, tá? E foca aqui. Vamos junto. Pastor Alderi, seja bem-vindo. Você é o nosso preletor e está contigo a abertura do congresso online da Faculdade Teológica, os efeitos da Reforma Protestante na transformação contemporânea. Seja bem-vindo. Muito obrigado. É uma grande honra participar desse congresso online. Eu agradeço muito o convite que me foi dirigido pelo pastor Carlos Silva. Quero também estender a minha saudação ao pastor Esdras Queiroz, à professora Eliane Dias e a todos os que estarão acompanhando esta transmissão, assistindo a esta palestra. Então, a minha saudação e o meu abraço fraternal a cada um de vocês. Eu quero me apresentar rapidamente. Meu nome é Alderi Souza de Matos. Eu sou pastor presbiteriano há muitos anos, da Igreja Presbiteriana do Brasil, e a minha principal atividade é como professor de teologia histórica no Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, aqui na cidade de São Paulo. Eu venho atuando nessa instituição já por 25 anos, desde 1997, e sou também o historiador oficial da minha denominação, que é a Igreja Presbiteriana do Brasil. Sou casado, tenho 2 filhos, 2 meninos, e então venho exercendo esse ministério, principalmente no âmbito da educação teológica, aqui na grande cidade de São Paulo, já por todo esse tempo. Fiz os meus estudos pós-graduados nos Estados Unidos, no estado de Massachusetts, na cidade de Boston e proximidades, o meu mestrado em Novo Testamento na Escola Teológica Andover Newton e, posteriormente, o doutorado em História da Igreja na Escola de Teologia da Universidade de Boston, a mesma escola onde estudou Martin Luther King e outras personalidades importantes lá dos Estados Unidos. Então, é uma honra estar com vocês para falar a respeito desse tema que me foi dado, que são os efeitos da reforma na transformação contemporânea. E
estou pronto para começar, se for autorizado para tanto. Com certeza, pastor. Posso prosseguir, então? Pode prosseguir, fique à vontade. E só orientação para aqueles que estão acompanhando, faça suas perguntas aí, nós estamos de olho no chat, e o pastor Alderi, ao final, vai estar respondendo essas perguntas, tá bom? Então, vamos ouvir a palestra, a preleção aí da nossa... do nosso congresso online, a palestra de abertura com o pastor Alderi Matos. Perfeito. Meus irmãos, o nosso tema é muito importante e muito vasto. Então, eu tenho uma grande quantidade de material a respeito desse assunto, e por isso eu quero ser o mais objetivo possível, me ater aqui ao material que eu tenho preparado, e não fazer muitos comentários paralelos para que nós possamos apresentar todo esse conteúdo dentro do tempo previsto. Então, à guisa de introdução, eu gostaria de fazer algumas considerações. Em primeiro lugar, observando que este tema, no que diz respeito a este tema, é necessário evitar dois extremos. Um deles é atribuir uma influência excessiva à reforma protestante do século XVI. E o outro extremo, obviamente, seria minimizar, desprezar o seu impacto ou os seus efeitos. O historiador Patrick Collison diz: é inevitável que uma coisa tão ampla como a reforma tenha sido considerada a causa de muitas coisas. É possível considerá-la a causa de quase tudo o que quisermos. E outros dois autores, o Felipe Fernandes Armesto e Derek Wilson, observam: é difícil resistir à impressão de que um preconceito favorável ao protestantismo influenciou a forma pela qual alguns efeitos de grande alcance foram atribuídos a ele. E eu acrescentaria que pode acontecer o contrário, ou seja, um preconceito contrário ao protestantismo também terá a tendência de minimizar, de relativizar e de desprezar as suas influências e as suas contribuições. Reconhecer que existem efeitos da reforma no mundo contemporâneo não significa duas coisas. Primeiro, que essa influência foi direta e rápida. Em alguns casos, foi indireta e levou um bom tempo para se manifestar plenamente. Também não significa que a reforma foi a única causa de certos desdobramentos, porque pode ter havido causas múltiplas. O autor Alistair McGrath, bem conhecido entre nós, já com muitos livros publicados em português, argumenta que as ideias religiosas da reforma exerceram um impacto significativo na história, seja ao estabelecerem bases para novas atitudes e cosmovisões, ou ao afastarem obstáculos intelectuais a esses desenvolvimentos. Isso está no seu livro Pensamento da Reforma, publicado no Brasil em 2014. E um outro autor que é muito próximo a mim, porque foi um dos meus professores na Universidade de Boston, Carter Lindbergh, um luterano, diz o seguinte: a reforma afetou todos os aspectos da cultura, o trabalho, a economia, a arte, a literatura e a música. A doutrina da justificação somente pela graça e somente através da fé liberou para este mundo a energia que até então estivera devotada a alcançar o outro mundo.
Isso está no seu livro As Reformas na Europa. Por causa de sua amplitude e repercussão, a Reforma Protestante produziu vastas consequências para as nações afetadas e para o movimento cristão mais amplo. Embora, principalmente nos primeiros tempos, a Reforma tenha deixado também um legado negativo, ruptura da unidade cristã, a ruptura da própria unidade evangélica, o excessivo envolvimento político, a intolerância e guerras. Então, apesar deste legado negativo associado aos primeiros tempos da Reforma, o fato é que os seus efeitos positivos são muito mais numerosos e significativos, continuando relevantes no mundo contemporâneo. Então, nós vamos agora passar a abordar aqueles efeitos que são considerados pelos historiadores, pelos investigadores desse assunto como os mais pertinentes, os mais relevantes dentre os efeitos ou dentre os impactos ou consequências da Reforma Protestante para o mundo, principalmente o mundo ocidental, nestes últimos séculos. Em primeiro lugar, gostaríamos de destacar o retorno à Escritura. A Reforma foi, antes de tudo, um movimento de redescoberta da Bíblia. É claro que a Escritura foi conhecida e estudada antes da Reforma, por muitos séculos, mas a sua mensagem estava condicionada e relativizada pela tradição e pelos dogmas da Igreja. Além disso, a Escritura estava disponível na íntegra somente em latim e era pouco acessível aos leigos, muitos deles analfabetos. Foi então que surgiu a expressão em referência às representações visuais dos temas bíblicos que eram encontradas nas igrejas, principalmente nos vitrais, nas pinturas e assim por diante. Então, a designação dessas representações visuais como a Bíblia dos ignorantes. Então, para aqueles que não tinham acesso à Bíblia, que não sabiam ler, que não conheciam a língua latina, então essas representações seriam a Bíblia dos ignorantes. Este retorno à Escritura foi facilitado pela obra dos intelectuais do Renascimento, conhecidos como humanistas, cujo lema, muito pequenino, mas muito significativo, era ad fontes, ou seja, de volta às fontes, os fundamentos da cultura ocidental no antigo mundo, na antiga civilização greco-romana. Entre estas fontes estava a Bíblia, que passou a ser estudada e analisada nas suas línguas originais. No que diz respeito ao Novo Testamento, uma contribuição importantíssima foi dada pelo grande humanista holandês Erasmo de Roterdã, em 1516, ou seja, um ano antes das 95 teses de Martinho Lutero, quando ele publicou pela primeira vez o Novo Testamento grego com uma tradução latina. Até então, o Novo Testamento grego sempre tinha sido publicado em forma manuscrita. E agora, pela primeira vez, ele foi impresso tipograficamente, tendo também anexo ao texto grego uma tradução latina feita pelo próprio Erasmo. Ele deu a essa publicação preciosa o título de Novum Instrumentum. Essa primeira edição impressa do Novo Testamento no idioma original alcançou enorme
popularidade. O interesse inicial das pessoas e principalmente dos estudiosos foi mais histórico e literário. Mas, num segundo momento, surgiu uma preocupação religiosa e doutrinária. Outra consequência do novo interesse pela escritura foi o grande esforço de tradução da mesma para as línguas vernaculares da Europa. Na Inglaterra, isso havia sido iniciado com o chamado pré-reformador John Wycliffe, mais de um século antes de Lutero, com a produção da Bíblia de Oxford, em 1384, a primeira edição completa da Bíblia na língua inglesa, a partir de uma tradução da Vulgata Latina de Jerônimo. Agora, no início do século XVI, graças à imprensa, aquela invenção de João Gutenberg, em meados do século XV, foi possível a publicação de muitas edições da Bíblia nos diferentes idiomas europeus. Há séculos se discutia qual deveria ser a principal autoridade para determinar a crença e a prática cristã. Os reformadores insistiram que tal papel pertencia à Escritura e a ela somente, o famoso princípio de sola Escritura, somente a Escritura como nossa única e suprema regra de fé e prática. Essa afirmação se tornou o princípio formal, aquilo que os historiadores chamam o princípio formal da Reforma Protestante. E associado a isto, estava um novo enfoque na interpretação bíblica, que veio a ser conhecido como método histórico-gramatical, ou seja, o estudo do texto sagrado no original, levando em conta o contexto histórico e a intenção do autor de cada livro, e buscando o sentido natural das passagens, rejeitando a alegorização, ou seja, a interpretação sempre simbólica, figurada, como havia acontecido já no período antigo e durante toda a Idade Média. O fato é que foi extraordinário o legado da Reforma no que diz respeito à Bíblia, como fundamento das doutrinas cristãs, como inspiração para o culto e para a vida devocional, como norte para a ética cristã, e até mesmo por sua influência na língua, literatura e cultura, de um modo geral. São bons exemplos disso algumas edições famosas da Bíblia naquela época, como a Bíblia Alemã de Lutero, de 1534, a Bíblia de Genebra, uma Bíblia inglesa, de 1560, e a muito famosa também versão do Rei Tiago, a King James Version, de 1611. Edições essas que acabaram impactando profundamente os idiomas nos quais elas foram publicadas, no caso, o idioma alemão e o idioma inglês. Então, essas algumas considerações a respeito dessa grande contribuição que foi a redescoberta da Escritura. Agora, em segundo lugar, uma nova espiritualidade. Uma das consequências da valorização da Escritura foi o redirecionamento da vida devocional. No âmbito do catolicismo, a espiritualidade, ou seja, o cultivo da vida religiosa, estava centrado na missa, sacramentos, orações prescritas, devoção a Maria e aos santos, e práticas como peregrinações, jejuns e penitências. Assim era a espiritualidade católica romana. Os reformadores deram à vida devocional uma forte orientação
bíblica e negaram o seu sentido meritório, ou seja, aquela ideia de que esses atos devocionais ou penitenciais conferiam mérito aos fiéis. O protestante cultuava a Deus não com a intenção de obter créditos ou bênçãos, mas com o objetivo de agradecer suas dádivas, a começar da salvação em Cristo. Nos dois casos, ou seja, no catolicismo e no protestantismo, a vida cristã ainda era vista em termos de uma peregrinação. Os cristãos da Idade Média, ou do início do período moderno, fossem eles católicos ou protestantes, gostavam muito, apreciavam muito essa figura, essa ilustração da vida cristã como uma peregrinação. Mas as intenções eram radicalmente diferentes nos dois casos. No catolicismo, tratava-se de uma peregrinação em busca da salvação, em direção à salvação. A salvação estava no final da peregrinação. No protestantismo, tratava-se de uma peregrinação de quem já se sentia salvo desde o início e agora estava em busca de santificação. Então, no primeiro caso, a salvação estava no fim da caminhada, no fim da peregrinação, e no segundo caso estava no princípio, no início. O cristão peregrinava durante toda a sua vida já como um salvo, como alguém reconciliado com Deus por meio de Cristo Jesus. Os católicos alegavam que, no entendimento protestante, a salvação havia se tornado fácil demais, ou seja, que Lutero e os seus colegas haviam banalizado, haviam trivializado, simplificado demais a salvação. Bastava crer e pronto, a pessoa estava salva. E Lutero, então alegavam eles ainda, adicionalmente, que essa atitude iria produzir comodismo e negligência na vida cristã. Na perspectiva deles, ou seja, dos católicos, a perspectiva de fé e obras, o fiel era continuamente motivado a se esforçar na sua vida espiritual, porque disso dependia a sua salvação. Então, eles achavam, na nossa posição, na nossa perspectiva, as pessoas ficam muito mais motivadas para a vida cristã, porque elas, dependendo do seu comportamento, vão alcançar ou não a salvação. Reagindo contra essa alegação, Lutero afirmou que o indivíduo é justificado pela graça mediante a fé somente. E daí acrescentou uma expressão muito significativa. Mediante a fé somente, mas não por uma fé que está sozinha. Ou seja, a fé, quando genuína, é necessariamente acompanhada de boas obras que glorificam a Deus. Isso contrasta com a perspectiva romana, católica romana, que identificava e identifica a santificação com a justificação. No protestantismo, então, houve uma distinção, uma diferenciação entre essas duas realidades, embora estreitamente associadas. Primeiro, a justificação, e em seguida, que é uma coisa momentânea, e em seguida, esse longo processo que dura a vida inteira, o processo da santificação. A nova espiritualidade protestante se expressou tanto no âmbito coletivo quanto individual. O culto comunitário evangélico passou a ser composto de cânticos, orações espontâneas, não mais orações prescritas, pré-estabelecidas, leituras bíblicas e, em especial, a pregação e a ministração dos sacramentos. A pregação
ou o ministério da palavra, se tornou uma das marcas essenciais da espiritualidade coletiva protestante. Essa pregação, principalmente de natureza expositiva, a exposição do texto sagrado, passou a ter grande valor no sentido de alimentar o rebanho com as Escrituras, com a palavra de Deus. A boa pregação cristã, produzida pela Reforma, em particular na tradição reformada, ou seja, aquela tradição associada com a Reforma Suíça, teve grande valor em nutrir uma espiritualidade bíblica, teocêntrica e frutífera ao longo de muitas gerações. E um dos melhores exemplos disso, dessa pregação, está na experiência dos puritanos, os calvinistas ingleses, cuja pregação tinha as famosas 3 características que são destacadas em muitos textos. Era uma pregação expositiva, doutrinária e também profundamente prática. Então, as 3 características da pregação puritana. Mas a Reforma também incentivou grandemente a espiritualidade familiar e individual, ou seja, não só aquela coletiva do culto público, mas também a espiritualidade familiar e individual, não só por meio da Bíblia e dos catecismos, que foram documentos, que foram instrumentos tão valiosos para ensinar, para orientar, para nutrir as pessoas na fé, mas também por meio de grandes clássicos devocionais, como, entre muitos outros, um que é muito caro aos batistas, O Peregrino, que foi produzido, que foi escrito por aquele pastor batista inglês, John Bunyan. Então, aqui alguns comentários que julgamos pertinentes a respeito dessa segunda contribuição da Reforma, que é no âmbito da espiritualidade cristã, uma nova espiritualidade. Em terceiro lugar, gostaríamos de destacar uma outra contribuição que tem sido considerada pelos estudiosos como extremamente relevante, que é a valorização da figura do leigo. Um princípio central da Reforma foi o sacerdócio de todos os crentes, ou o sacerdócio universal dos fiéis. Essa ênfase questionou a distinção radical que existia até então entre o clero e o laicato, entre os religiosos e os leigos, afirmando agora que todos os cristãos são igualmente sacerdotes ou ministros de Deus. Evidentemente, não num sentido individualista, personalista, egocêntrico, mas num sentido profundamente coletivo e comunitário, sacerdotes, ministros uns dos outros. Os crentes agora não dependiam dos ministros ordenados para se chegarem a Deus e receberem da sua graça. Eles têm livre e pleno acesso ao Pai, tendo como único mediador o Senhor Jesus Cristo. Cada um deles tinha agora um ministério a desempenhar na igreja e no mundo. As atividades que eles exerciam na sociedade tinham tanto valor quanto o trabalho dos religiosos. Então, foi uma perspectiva profundamente diferente a respeito da figura e do papel do leigo na vida cristã e diante de Deus. A ênfase na importância dos leigos, ou seja, o povo de Deus, a palavra leigo vem do grego laos, que quer dizer povo. Os leigos, o povo de Deus, teve consequências revolucionárias. Os fiéis deixaram de ser
observadores passivos para se tornarem participantes envolvidos em todos os aspectos da vida da igreja. Ao lado dos ministros, eles passaram a assumir responsabilidades de governo, administração, ensino e pastoreio. Isso nunca tinha acontecido antes, desde os primeiros tempos da igreja, chamada igreja primitiva ou igreja apostólica. Associado a isto, surgiu um novo conceito de vocação, visto que agora toda e qualquer atividade profissional passou a ser entendida como uma bênção divina e uma oportunidade de serviço a Deus e à coletividade. A reforma, desde o início, rejeitou a distinção medieval entre sagrado e secular, sendo sagrado a vida espiritual, a atividade dos religiosos, e secular o trabalho cotidiano na comunidade. A partir de 1520, Lutero defendeu a ideia de que todos os cristãos são chamados para serem sacerdotes ou ministros de Deus e podem exercer essa vocação na vida diária. Então, isso representou uma extraordinária, uma inédita valorização dos leigos, dos fiéis na vida da igreja e na vida cristã. A reforma também gerou uma nova atitude em relação ao mundo, ainda dentro desse tópico aí referente aos leigos, uma nova atitude em relação ao mundo. O monasticismo medieval nutria o ideal de afastamento do mundo com vistas à santificação e à própria salvação. Então, o ideal era afastar-se do mundo para os claustros, para os conventos, para os mosteiros. Os reformadores, em especial João Calvino, destacaram que a sociedade humana é o lugar em que o cristão deve viver a sua vida cristã em testemunho e serviço. E daí uma expressão que surgiu e que, inclusive, é título de um livro, Santos no Mundo, como uma descrição agora dos protestantes, dos evangélicos, dos puritanos e outros grupos, né? Ou seja, o fato de que eles podiam ser santos sem se isolar do mundo, mas ser santos vivendo no mundo, vivendo em sociedade, junto com as outras pessoas. William Tyndale, aquele reformador inglês lá do início do século XVI e grande publicador das Escrituras, e que acabou depois pagando com a vida por causa desse seu esforço em colocar a Bíblia na mão do povo, William Tyndale observou que, embora, abre aspas, lavar pratos e pregar a palavra de Deus fossem diferentes atividades humanas, não havia diferença essencial entre elas quanto a agradar a Deus. Tanto quem pregava quanto quem lavava pratos podia agradar e glorificar igualmente a Deus. Vamos para um próximo ponto agora, de número 4, a importância da família. O historiador Stephen Osment, esse conhecido historiador da Igreja e da Reforma, Stephen Osment, observa: nenhuma mudança institucional produzida pela Reforma foi mais visível, mais responsiva aos apelos por reforma na Idade Média tardia e mais conducente a novas atitudes sociais do que o casamento dos clérigos, dos pastores protestantes, dos próprios
a começar dos próprios reformadores. Os reformadores criticaram o celibato clerical não só por seu caráter meritório, ou seja, como uma boa obra que contribuía para a salvação, mas porque violava a ordem divina do matrimônio e da família e negava a bondade criacional da sexualidade. Os seguidores de Lutero viam no matrimônio não apenas uma nova e alegre valorização da sexualidade, mas também um novo respeito pelas mulheres como companheiras. Apesar de sua alegada severidade, o reformador João Calvino viveu alegremente em família e manteve extensa correspondência com mulheres nobres de diferentes regiões da Europa que estavam interessadas na reforma. Um exemplo interessante do esforço de Lutero em valorizar a família e a mulher pode ser visto na sua oposição à prostituição. A sociedade e a teologia medievais sancionavam a existência dos bordéis públicos como um mal necessário. Pensava-se que os prostíbulos impediriam os males maiores do adultério e do estupro. À luz da Escritura, Lutero e seus colegas argumentaram que a cura, ou seja, o bordel, era pior do que a doença, o desejo sexual masculino. No seu entender, dessa maneira, a luxúria era intensificada e não atenuada. Carter Lindbergh argumenta que Lutero e seus seguidores tentaram redefinir a compreensão do gênero masculino, de gênero masculino na sua cultura, deslocando a ênfase do impulso incontrolável para a responsabilidade social. E o fato é que entre os protestantes, e principalmente os protestantes de tradição reformada, aqueles herdeiros da Reforma Suíça, passaram a considerar a família como uma pequena igreja. Eles tinham as suas igrejas, mas eles também, na sua vida familiar, comportavam-se como uma pequena igreja, ministrando a educação religiosa aos seus filhos, observando a prática das devoções domésticas e assim por diante, mais um fator de extraordinária valorização e enriquecimento da vida familiar e conjugal. Uma outra contribuição ainda, um outro impacto ou efeito da reforma para aquele tempo e para os séculos seguintes até hoje. Nós vemos, então, no âmbito da literatura e da educação. Meus irmãos, a reforma foi um movimento centrado na palavra, com inicial maiúscula, ou seja, na escritura, e na palavra, com P minúsculo, ou seja, a pregação, o ensino e os livros. O interesse dos reformadores pela Bíblia, que já era nutrido por alguns humanistas antes deles, homens como o já mencionado Erasmo de Roterdã, levou a uma grande ênfase na tradução da Escritura para as diferentes línguas europeias, como já dissemos. Como vimos, algumas dessas traduções se tornaram verdadeiros monumentos literários de certos idiomas, como foi o caso da Bíblia alemã de Lutero, que normatizou o uso, a gramática do idioma alemão. Essas Bíblias no vernáculo tiveram, então, um papel importantíssimo, não somente no âmbito religioso e espiritual, mas no âmbito cultural,
por causa da influência que exerceram no próprio idioma, nas próprias línguas dos diferentes povos europeus. Os protestantes souberam utilizar com grande eficiência um avanço tecnológico que havia surgido recentemente. Hoje, nós estamos utilizando neste exato momento um grande avanço tecnológico que é a comunicação eletrônica. Mas naquele tempo aconteceu alguma coisa semelhante. Um outro avanço singular, extraordinário, que foi a imprensa de tipos móveis inventada por João Gutenberg. E alguns estudiosos, alguns historiadores chegam a afirmar que sem a invenção da imprensa, sem a existência da imprensa, dificilmente teria ocorrido a Reforma Protestante, porque a possibilidade de se imprimir em grande quantidade os textos, os livros dos reformadores e de distribuí-los amplamente em questão de poucos dias, ao contrário do que acontecia antigamente, quando tudo era manuscrito, isso teve um efeito, isso deu uma contribuição sem precedentes para o êxito da Reforma Protestante. O fato é que o novo movimento passou a girar em torno do livro por excelência e dos livros, criando uma cultura literária até então inédita na história do Ocidente. As literaturas nacionais foram fortemente influenciadas pelos reformadores. Alguém disse que a Bíblia funcionou como uma parteira para produzir todo um conjunto de grande literatura. Possibilitou que um funileiro de Bedford, lá no interior da Inglaterra, escrevesse esse clássico tão influente, O Peregrino. Dois grandes literatos protestantes foram o dramaturgo William Shakespeare e o poeta John Milton, autor da famosa obra Paraíso Perdido. Uma das consequências desse novo enfoque foi o interesse pela educação. Então, essa preocupação com a literatura, com a possibilidade de as pessoas lerem, levou ao interesse pela educação. A reforma estimulou a criação de escolas para que as pessoas pudessem ler as Escrituras e outros livros edificantes. O interesse pela Bíblia gerou uma grande elevação do nível educacional e intelectual dos povos alcançados pelo novo movimento. O autor Harold Grimm observa que provavelmente a influência mais significativa do protestantismo foi o fato de ter estendido a educação a um segmento muito mais amplo da população do que havia acontecido até aquela época. A importância de ler e estudar a Bíblia desde a infância exigia que as pessoas fossem alfabetizadas e cultivassem a vida intelectual. E é interessante que João Calvino, ao escrever um famoso documento para a Igreja Reformada de Genebra, conhecido como as Ordenanças Eclesiásticas, ele propôs para essa igreja 4 categorias de oficiais: pastores, presbíteros, diáconos e mestres ou doutores. Ou seja, uma categoria de oficiais, de líderes da igreja, voltados exclusivamente, especificamente para o ensino e para a educação. O fato é que algumas regiões protestantes da Europa, como a Alemanha e a Escócia, foram as primeiras a terem educação universal, ou seja, para todas as crianças e jovens, eliminando o analfabetismo. O mesmo ocorreu na Nova Inglaterra puritana, lá na América do Norte, o primeiro lugar em que a educação se tornou obrigatória, universal e gratuita, ainda em meados do século XVII.
Vejam a diferença da formação nacional dos Estados Unidos com a formação, por exemplo, do nosso Brasil. No início do século XX, ainda tínhamos altíssimas taxas de analfabetismo no Brasil. Em meados do século XVII, 1650, já havia educação obrigatória, universal e gratuita para todas as crianças e jovens na Nova Inglaterra. Uma figura extraordinária neste âmbito educacional é a de João ou Jan Amos Comenius, um bispo da Igreja Morávia, que é considerado o pai da educação moderna. Em sua obra Didática Magna, de 1632, ele propôs o plano de um sistema educacional completo. Imagine, em 1632, um sistema completo desde o lar até a universidade. E o fato é que, com o passar do tempo, os protestantes criaram as suas próprias universidades, tanto na Europa, Genebra, a Universidade de Leiden, na Holanda, a própria Universidade de Wittenberg, na Alemanha, e mais tarde nos Estados Unidos, Harvard, Yale e Princeton, entre outras. Agora vamos considerar um sexto ponto aqui na nossa apresentação, a reflexão e atuação política. Seguindo a Escritura, Lutero e Calvino nutriam um elevado conceito acerca do Estado e dos governantes. Para Calvino, a carreira pública é uma das funções mais nobres a que um cristão pode aspirar. Os cidadãos têm o dever de obedecer às leis e honrar os magistrados. Por sua vez, estes, os líderes civis, possuem solenes responsabilidades diante de Deus em relação aos cidadãos, como nós vemos, por exemplo, no capítulo 13 da Epístola aos Romanos. O autor já mencionado, Harold Grimm, pontua: os ensinos dos reformadores e de seus seguidores tiveram considerável influência sobre o desenvolvimento do moderno pensamento político, econômico e social. As posições doutrinárias da Reforma contribuíram para o surgimento de um ethos, ou seja, de uma cultura, de uma mentalidade democrática. O conceito do sacerdócio de todos os fiéis anulou, como vimos, a distinção radical entre clero e leigos, proclamando que os ministros ordenados somente se distinguiam dos outros cristãos pelo seu ofício. Eles não tinham nenhuma importância, nenhuma virtude especial. Para Lutero, a igreja não era mais uma instituição hierárquica, e sim uma comunidade de pessoas crentes, a chamada Communio Sanctorum, a comunhão dos santos. A noção calvinista da igreja como uma comunidade pactual contribuiu para o surgimento da ideia do contrato social, que é importante para as modernas democracias. William Tyndale, que nós já mencionamos anteriormente, dizia, de uma maneira muito interessante e curiosa, que a oração de um sapateiro vale tanto quanto a de um cardeal, a de um açougueiro tanto quanto a de um bispo, e a bênção de um padeiro que conhece a verdade vale tanto quanto a do Papa. E Carter Lindbergh observa: o igualitarismo religioso poderia levar ao igualitarismo social e político. E aqui cabe um pequeno comentário a respeito do presbiterianismo escocês. Ainda recentemente, muitas pessoas assistiram aos funerais da Rainha Elizabeth II, primeiro lá em Edimburgo, na Escócia, depois em Londres, mas o seu
esquife, o seu ataúde ficou exposto por 24 horas na igreja de Santo Egídio, em Edimburgo, que é uma igreja presbiteriana. Pois bem, no século XVI, os reis ingleses tentaram por todos os meios impor aos escoceses o episcopalismo, ou seja, uma igreja governada por bispos, um sistema episcopal, um governo de bispos. E os escoceses disseram de maneira muito clara aos ingleses: nós não queremos uma igreja governada por bispos nomeados pelos reis. Queremos uma igreja governada por presbíteros livremente eleitos pelos fiéis, reunidos em assembleia. De modo que o presbiterianismo foi não somente uma posição religiosa acerca do governo da igreja, mas também não deixou de ser uma declaração de uma posição política de defesa da igreja contra a intromissão do Estado, e particularmente dos reis ingleses. Outro legado político da reforma foi a defesa da consciência individual. Lutero foi inflexível ao defender a liberdade da fé. Ele disse: não vou obrigar ninguém à força, pois a fé deve vir livremente, sem compulsão. Calvino teve um pensamento político essencialmente conservador, defendendo a submissão aos governantes, a não ser em situações muito excepcionais. Para ele, a melhor forma de governo era uma aristocracia composta de homens piedosos. Porém, quando se intensificou a repressão contra os protestantes em alguns países, foi abandonada a ideia de uma resistência meramente passiva. Após o horrível massacre do dia de São Bartolomeu, na França, 24 de agosto de 1572, surgiu entre os evangélicos franceses, conhecidos como huguenotes, uma vigorosa argumentação em favor de um constitucionalismo que limitava o poder do rei e defendia a consciência individual. E foram, então, nessa época, produzidas algumas obras importantes, como Franco-Gália, de François Rothman, Direito dos Magistrados, de Teodoro Beza, e Vindicação contra os Tiranos, de Philippe Duplessis-Mornay. O mesmo aconteceu na Escócia e na Inglaterra. Então, os argumentos protestantes em favor da resistência à tirania contribuíram para as revoluções americana e francesa do século XVIII. Segundo McGrath, que já temos mencionado algumas vezes, a reforma mudou a face da Europa, em parte por meio das mudanças sociais e políticas que produziu, mas também em parte por causa das ideias revolucionárias que semeou. Por exemplo, os reformadores contribuíram para alterar a crença no caráter inevitável e permanente das estruturas sociais existentes. A cosmovisão medieval era estática. Recebia-se uma posição na sociedade com base no berço e na tradição. A reforma, o calvinismo em particular, forneceu o que se chama de uma ideologia de transição, na qual a posição do indivíduo no mundo passou a ser baseada, pelo menos em parte, nos seus esforços pessoais. Essa ideia é defendida pelo autor Quentin Skinner, na sua obra Os Fundamentos do Pensamento Político Moderno. Essas concepções tiveram um grande impacto na Inglaterra e, em especial, na França. Então, a contribuição política da reforma. Agora, um outro ponto, a ética pessoal e social.
Os reformadores insistiram que a redescoberta da Bíblia e a restauração do Evangelho à sua integridade original deviam ter profundas consequências para a vida prática, consequências práticas para a vida. Resultou dessa convicção todo um padrão de vida e conduta, tanto no plano individual quanto coletivo, tanto na atitude do indivíduo para consigo mesmo, quanto para com os outros. No âmbito pessoal, os protestantes passaram a caracterizar-se por uma vida ordeira, sóbria e disciplinada, evitando excessos e vícios, mas sem deixar de valorizar as alegrias e bênçãos da vida diária. Como já foi observado, o casamento e a família receberam um destaque que não haviam tido por muito tempo. O celibato deixou de ser considerado uma condição superior e privilegiada para a vida espiritual. O fim da distinção entre clero e laicato e a ênfase no sacerdócio de todos os fiéis influiu no conceito de vocação e na criação de uma nova ética do trabalho. Agora, não só os religiosos, os ministros eram considerados vocacionados, mas todos os crentes, mesmo no exercício de suas atividades e profissões seculares, por mais simples, por mais singelas que fossem. Isso produziu a valorização do trabalho comum, visto como um meio de serviço a Deus e ao próximo. No período antigo e na Idade Média, predominou uma atitude negativa em relação ao trabalho físico, ao trabalho manual, visto como uma atividade humilhante e degradante. A nova ética do trabalho, associada ao interesse pela educação e a um estilo de vida caracterizado pela disciplina, frugalidade e boa mordomia dos recursos concedidos por Deus, resultou em prosperidade, em progresso material, econômico, para famílias, comunidades e nações inteiras. A famosa tese do sociólogo alemão Max Weber, em sua igualmente famosa obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, de 1905, a sua tese pode ser questionada em vários aspectos, mas é inegável a existência de uma relação entre essas duas esferas, ou seja, a ética protestante e a prosperidade associada ao capitalismo. No entanto, a ética protestante, naquilo que teve de melhor, não produziu um comportamento materialista e egocêntrico, sugerido pelo termo capitalismo. Antes, teve um forte componente de responsabilidade social. Isso ficou evidente, em especial na Reforma Suíça, e mais especificamente no calvinismo. João Calvino fez uma rica reflexão em torno das inúmeras passagens da Bíblia que abordam temas como dinheiro, ricos, pobres e questões afins, propondo para a Igreja e para os cristãos individuais uma conduta marcada pela solidariedade e a generosidade. Indo além da mera reflexão, o reformador incentivou o ofício do diaconato e contribuiu para o surgimento de duas instituições sociais em Genebra, o Hospital Geral e o Fundo Francês. São incontáveis os frutos dessa preocupação derivada das Escrituras. Ao longo dos séculos, as igrejas e, mais tarde, as missões protestantes deram grandes contribuições humanitárias e sociais ao mundo.
Vamos agora ver um dos últimos pontos aqui da nossa apresentação, já estamos nos aproximando do final, que é no campo das artes. Foi grande a contribuição protestante no campo da música. Lutero a considerava a mais gloriosa dádiva divina depois do Evangelho, ou seja, a música. Ele não só compôs hinos famosos como Castelo Forte é Nosso Deus e Das Profundezas Clamo a Ti, mas, junto com seus colaboradores, elaborou em alto grau uma novidade introduzida pela Reforma, o canto congregacional, o canto de hinos pelas congregações no momento do culto. A música luterana alcançou sua expressão mais nobre na obra de Johann Sebastian Bach, que viveu de 1685 a 1750, e que considerava seu maior objetivo louvar a Deus no espírito da teologia de Lutero. Apesar de algumas reservas em relação às artes em geral e à música em particular, Calvino influenciou o desenvolvimento da música protestante ao incentivar a elaboração de saltérios, ou seja, de inários compostos de salmos, metrificados e musicados. Então, o saltério de Genebra, o saltério huguenote e assim por diante. A pintura foi outra área de significativa contribuição protestante ao mundo, como se pode ver na magnífica obra do menonita holandês Rembrandt, 1606-1669. Embora ele tenha pintado obras-primas tratando de temas seculares, foi em suas pinturas religiosas, suas pinturas de temas bíblicos, que ele melhor demonstrou o seu grande talento. Nessas telas, como uma que representa a ceia de Emaús, o biblicismo protestante, o cristianismo popular e a espiritualidade interior encontram sua expressão mais sublime, na opinião do historiador Grimm, que já citamos algumas vezes. E vale lembrar, meus irmãos, que as primeiras pinturas a retratarem o Brasil colonial, o nosso país, foram as belíssimas telas produzidas pelos artistas reformados Albert Eckhout e Frans Post durante a ocupação holandesa do Nordeste brasileiro no século XVII. E, finalmente, alguns comentários sobre outra área de contribuição no âmbito das ciências naturais. McGrath observa que, em anos recentes, tem surgido um conjunto de estudos sugerindo que o protestantismo deu uma contribuição decisiva para o surgimento das ciências naturais, da moderna ciência. Um fator importante foi a mudança na maneira pela qual a Bíblia passou a ser interpretada. Houve uma verdadeira revolução hermenêutica que levou a uma nova abordagem da natureza. Os escritores cristãos da antiguidade e do período medieval tinham uma tendência de encarar tanto a Bíblia quanto o mundo material como simbólicos de realidades espirituais, ou seja, a chamada alegorização. Buscava-se ver como os objetos naturais, físicos, se encaixavam na complexa rede de simbolismo teológico e espiritual, ao invés de tratá-los como objetos naturais em si mesmos. Sem desprezar a simbologia, os reformadores acentuaram a leitura literal e histórica da Escritura, ou seja, o seu sentido natural. Isso também gerou uma abordagem da ordem natural que acentua
o relato direto e natural das coisas, o que foi importante para estabelecer as condições que tornaram possível o surgimento da ciência moderna. A mentalidade literalista quanto à Bíblia foi transferida para o chamado empirismo no campo da ciência. Tudo isso refletindo a valorização da ordem criada, da criação de Deus, do mundo natural. Tanto a escritura como a ciência passaram a ser entendidas como imediatamente acessíveis, sem intermediários humanos. Um autor do século XVII, Thomas Sprat, no seu livro História da Royal Society, a primeira sociedade científica do mundo, lá em Londres, observa que, assim como existem dois livros, a Bíblia e a natureza, também existem duas reformas, cada uma valorizando o envolvimento direto com os dois livros divinos, a Bíblia e a natureza. Agora, à guisa de conclusão desta exposição, que já vai se tornando um tanto longa. As ideias têm o potencial de mudar a realidade. Elas não são simplesmente o produto das sociedades, mas, algumas vezes, trazem à existência tais sociedades. A reforma é um movimento no qual as ideias religiosas desempenharam um papel primordial, ao lado de fatores sociais, econômicos, políticos e culturais. Ela ilustra o poder da religião como força histórica. Dickens afirma que, apesar de algumas distorções, a reforma ainda se destaca com sua massa imensa em meio à paisagem do cristianismo ocidental. Há, entre os historiadores, numa citação feita por Lindbergh, uma crescente disposição de ratificar que a reforma foi um ponto decisivo, com grande importância para a história universal, para além de suas preocupações religiosas. Ainda assim, há que acentuar que a principal contribuição da reforma foi religiosa. Ela gerou uma nova espiritualidade, uma nova liturgia, uma nova ética e, acima de tudo, um resgate de importantes ênfases teológicas do Novo Testamento, como a justificação pela graça por meio da fé. Ela produziu um esforço missionário que beneficiou pessoas e povos ao redor do mundo. Um autor chamado Robert Woodberry escreveu um texto há 10 anos, em 2012, intitulado As Raízes Liberais da Democracia, as Raízes Missionárias da Democracia Liberal, em que ele demonstra historicamente e estatisticamente que o protestantismo missionário influenciou fortemente o surgimento e a difusão de democracias estáveis ao redor do mundo, incluindo liberdade religiosa, educação em massa, imprensa, jornais, organizações voluntárias e reformas coloniais. Em suma, concluindo, as principais consequências da reforma foram, primeiro, teológicas, um novo entendimento da igreja, um novo entendimento da salvação e um novo entendimento da vida cristã. Segundo, políticas, o princípio da diversidade, o princípio da tolerância e o princípio da democracia participativa. E, finalmente, sociais, um novo conceito de vocação, um novo conceito de trabalho e um novo conceito de sociedade. Como evangélicos, como herdeiros da reforma e dos reformadores, que nós possamos cumprir com a nossa missão, com o nosso papel no mundo contemporâneo em que vivemos, procurando também exercer uma influência salutar e transformadora em nossa sociedade. Muito obrigado. Uau, pastor!
Que coisa maravilhosa. Quanto conhecimento, quanto aprendizado, né? Começando bem, começando lá em cima. Muitos comentários aqui no chat, muitos elogios, né? O pessoal falando, parabenizando a abordagem que o senhor trouxe, os efeitos apresentados de forma simples, de forma direta, claras, as informações. E eu acho que o pessoal aí gostou. O que vocês me dizem aí? Aperta o botão do meio. Desculpa. Vamos ver se tem alguma pergunta. Tem uma perguntinha aqui. Deixa eu ver. E aí, pessoal? Quem gostou, bate palma aí. Pastor, tem algumas perguntinhas. Uma foi: qual foi a oposição política que Lutero sofreu dos camponeses? Explique, por favor. Foi a Denise Santana que fez a pergunta. Ok. Como Lutero estava dando muita ênfase ao conceito de liberdade, uma das suas obras mais importantes tem o título de A Liberdade do Cristão, embora nela Lutero esteja se referindo principalmente à liberdade espiritual que nós temos em Cristo, né? Mas o fato é que isso passou a incentivar os mais diferentes grupos da sociedade alemã a lutarem por direitos, né? A lutarem contra a opressão que vinham sofrendo, e especialmente os pobres camponeses, aquela classe, aquele grupo tão oprimido na sociedade medieval. Eles, então, se sentiram estimulados pela mensagem revolucionária de Lutero a protestar de maneira veemente, cada vez mais insistente, contra os nobres, contra os príncipes que os oprimiam terrivelmente. Então, é isso. No início, eles contaram com a simpatia de Lutero, e eles próprios eram, obviamente, simpatizantes de Lutero, mas quando esses camponeses começaram a tomar atitudes mais extremas, a apelar para a violência, a atacar os príncipes, a matar mesmo alguns príncipes, então Lutero se voltou, discordou totalmente deles e acabou se voltando contra eles. E o fato é que, nesse contexto todo, ocorreram horríveis massacres de camponeses, né? Então, é um fenômeno muito triste, muito lamentável, que faz parte do contexto inicial da reforma alemã, especificamente lá na Alemanha. Tudo isso que aconteceu com os camponeses e, finalmente, os massacres que foram perpetrados contra eles. Mas foi nesse contexto, então, que tudo aconteceu. Ok, tem outras perguntinhas aqui, mas eu acho que todos, de forma muito participativa, viu, pastor Alderi, estão gratos com essa palavra, com tantos esclarecimentos, e uma das coisas que ficou bem patente é como a reforma protestante influenciou o mundo. Até um dos participantes colocou aqui, né, que a reforma protestante, ela impactou o mundo de fato. E nós começamos esse congresso sobre a reforma protestante, pensando sobre esses historiadores, sobre toda a evolução e a revolução que foi dada, essas influências que nós recebemos, né, de todo esse movimento nas artes, na literatura, na vida familiar, na compreensão do que é o sacerdote. Nossa, pastor, maravilhoso. Que bom! Maravilhoso. Fico feliz em saber que o que eu falei foi, de algum modo, útil
para as pessoas. Muito bom mesmo. E nós queremos aqui, então, deixar claro que nós estamos no primeiro dia do congresso online da Faculdade Teológica. As inscrições elas foram até ontem, na quinta-feira, encerrou-se as inscrições. E amanhã, dia 29, sexta-feira, sábado, aliás, amanhã, sábado, a partir das 9 horas, nós estaremos abordando diversos temas em 10 salas temáticas, e vai ser muito interessante, são diversas abordagens. Nós vamos ter abordagens relacionadas à história da Reforma Protestante, os solas, as faces da Reforma, né? Às vezes a gente fala só Calvino, né, pastor? A gente fala Calvino, Lutero, e aí se você for escavacar aí, tem muita coisa interessante, e que traz luz para aquilo que a gente está vivendo. E o grande impacto e o grande pensamento, né, pastor, é aquilo que aconteceu ali, e que foi aproveitada ali uma tecnologia da época, o pastor disse bem, a questão da imprensa. E hoje, né? Como é que a gente encara todos esses impactos, essas influências, esses efeitos da reforma na transformação contemporânea? E daqui para frente, pastor? Eita! Como? E daqui para frente, como é que vai ser? E daqui para frente, exato. Né? As pessoas sempre perguntam isso, né? Será que nós precisamos de uma nova reforma? Coisas desse tipo, né? Eis aí. É claro que hoje não existem condições para acontecer nada de parecido com o que aconteceu no século XVI, né? Hoje o mundo é completamente diferente daquela época, né? Não existe, por exemplo, mais aquela união entre igreja e o Estado, que foi tão importante para o êxito da reforma protestante, né? Então, eu sempre digo, nós não precisamos de uma nova reforma. Eu sempre digo para as pessoas, o que nós precisamos é retornar aos fundamentos da reforma do século XVI e que muitas vezes são esquecidos, são negligenciados no tempo presente em que nós vivemos, né? Então, precisamos conhecer essa história, precisamos conhecer as convicções espirituais, religiosas e teológicas dos reformadores, né? E precisamos tomar todo esse legado, toda essa herança tão preciosa e com sabedoria, com criatividade e, claro, sempre na plena dependência do Espírito de Deus, aplicar tudo isso ao nosso tempo, à nossa geração. Muito bom, muito bom. Pastor, nós queremos só fazer aqui uma chamada para o pessoal, porque amanhã nós estamos em congresso durante o dia todo, e amanhã à noite nós teremos o encerramento, e aí nós vamos refletir quais são os desafios, então, da reforma protestante aí para o mundo contemporâneo, né? Então, você que se inscreveu no congresso, veja no seu e-mail se você recebeu a informação do link das salas onde vão acontecer. Nós teremos 3 salas pela manhã, 2 salas do horário de meio-dia a meio-dia e 30, e essa sala, pastor, nós estamos chamando de Se Vira nos 30. Olha o desafio Muito dos bom. preletores. Então, nós vamos ter diversos temas sobre educação, temas para professores, tema para líderes. No Se Vira nos 30, nós vamos ter várias dicas. Então, são 30 minutos, mas de muitas dicas, muitas informações sobre comunicação intencional, identidade visual, intercessão e busca, tecnologia educacional, os solas, a formatação da igreja, olhando no aspecto de planejamento e futuro. Então, a educação cristã que gera e promove conhecimento, tem muita coisa boa. Então, observa lá o seu link, observa as informações do congresso, porque está muito bacana. Temos aí os efeitos da reforma na transformação contemporânea, os nossos preletores, 10 pessoas aí, 10 ilustres
professores, palestrantes, pesquisadores do tema. Então, vai ser assim, um momento muito bacana, muito legal para participar desse momento do Congresso. Pastor, quero deixar aqui a sua palavra final, sua mensagem final, agradecer a todos que participaram. E, pastor, sua mensagem final aí para a gente já ir encerrando. Muito obrigado, professora Eliene, pelas palavras amáveis e por essa oportunidade tão boa de me dirigir aos participantes desse congresso. Que o Senhor Deus esteja abençoando ricamente as suas vidas e que vocês possam dedicar tempo para ler sobre a reforma, sobre a história da reforma, sobre as suas grandes contribuições, compreendendo que ela tem coisas muito importantes e muito valiosas para a nossa vida cristã hoje, no início do século XXI. Nós temos muito a aprender com aqueles que viveram antes de nós. Como disse um certo autor, nós somos como que anões sentados sobre ombros de gigantes, para podermos, graças a eles, ver mais longe. Que nós possamos fazer isso em relação aos nossos reformadores do século XVI. Então, um grande abraço a todos. Eu deixei o meu e-mail, está no final lá do PowerPoint. Se alguém quiser fazer alguma pergunta adicional, quiser conversar sobre algum tema relacionado com a palestra, eu estou sempre à disposição. Que Deus os abençoe. Muito obrigada. Obrigada a todos pela participação e até a próxima. Amanhã, nesse mesmo bate-canal, nós vamos falar sobre os desafios da reforma na transformação contemporânea. Muito obrigada. Deus abençoe. Tenha uma boa noite. Boa noite.